Caro professor, comecei a ler A Revolução dos Bichos. O livro é uma história que fala sobre animais de uma fazenda que é comandada por um humano maldoso. Porém, quando conseguem a liberdade, a ganância vem à mente de um porco. O livro nos faz refletir sobre a sociedade atual, o mesmo livro sendo da Segunda Guerra Mundial. Ele também prende a atenção do leitor e faz ele ler de forma que não o faça ficar entediado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos os Cabeçudos que leem. Meu nome é Pedro e eu gosto de cachorro. Meu nome é Emanuele e eu gosto de gato. Meu nome é Vinícius, eu gosto de distopia e de lobos. Meu nome é Sofia e eu gosto de répteis, mas tecnicamente cobra. Meu nome é Natan e o meu animal preferido é o meu irmão. Meu nome é Isabelle, sou do 7º A e meu animal favorito é cachorro. Meu nome é Stephanie e eu gostei muito de ler o livro O Peso do Pássaro Morto. Hoje nós vamos ler o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, recomendação do Natan, e um livro maravilhoso que dá uma empolgação gigantesca. Então vamos lá. Explicaram que com os estudos dos 3 meses anteriores, os porcos conseguiram reduzir os princípios do animalismo a 7 mandamentos. Os 7 mandamentos seriam escritos na parede e se tornariam uma forma inalterável de lei sob a qual todos os animais da fazenda dos animais deveriam viver para sempre. Com alguma dificuldade, porque não era fácil para um porco equilibrar-se em uma escada, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar com guincho alguns degraus abaixo, segurando o pote de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada em letras garrafais e brancas que podiam ser lidas a quase 30 metros de distância. Ficou assim: os 7 mandamentos. Aquele que anda sobre 2 pernas é inimigo. Aquele que anda sobre 4 pernas ou possui asas é amigo. Nenhum animal deve vestir roupas. Nenhum animal deve dormir em uma cama. Nenhum animal deve beber álcool. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Todos os animais são iguais. Benjamin sentiu um focinho se apoiando em seu ombro. Lançou a vista. Era sortuda. Seus olhos envelhecidos pareciam mais opacos do que nunca. Sem dizer nada, ela puxou gentilmente sua crina e o levou para os fundos do grande celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos. Por 1 ou 2 minutos, permaneceram olhando para a parede pintada com letras brancas. Minha visão está falhando, disse ela. Mesmo jovem, eu não conseguia ler o que está escrito ali, mas parece que a parede está diferente. Os 7 mandamentos são os mesmos que antes, Benjamin. Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua regra e leu para ela o que estava escrito na parede. Não havia nada exceto um único mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Depois daquilo, não pareceu estranho quando, no dia seguinte, todos os porcos supervisores do trabalho na fazenda apareceram portando chicotes nas patas. Não pareceu estranho que haviam comprado um receptor de rádio, planejavam instalar um telefone e haviam assinado algumas revistas e o jornal Daily Mirror. Não pareceu estranho quando Napoleão foi visto caminhando no quintal da casa com um cachimbo na boca. Não, nem mesmo quando os porcos tiraram as roupas do Sr. Jones do guarda-roupa e as vestiram. O próprio Napoleão apareceu com um casaco preto, calção e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita usava um vestido de cetim que a Sra. Jones utilizava aos domingos. Os animais do lado de fora observaram a cena. Parecia que algo estranho estava acontecendo. O que havia mudado no rosto dos porcos? Os olhos envelhecidos e opacos de Sortuda percorreram de uma face à outra. Alguns tinham 5 papadas, outros 4, alguns 3. Mas o que era que parecia estar derretendo e se alterando? Então, com o fim dos aplausos,
O grupo pegou as cartas e continuaram o jogo que havia sido interrompido. Os animais se afastaram em silêncio. Porém, pararam antes de andar sequer 20 metros. Um rebuliço veio da casa. Eles se apressaram de volta e olharam pela janela mais uma vez. Sim, uma luta violenta. Gritos, batidas na mesa, olhares repletos de suspeita e negativas furiosas. A origem do problema parecia que tanto Napoleão quanto o Sr. Pitágoras haviam jogado um as de espadas ao mesmo tempo. 12 vozes gritaram com raiva, todas idênticas. Não restava dúvida sobre o que acontecera com as faces dos porcos. Os bichos do lado de fora olharam de porco para homem, de homem para porco e de porco para homem novamente. Mas já era impossível distinguir porcos de homens. Então essa foi a leitura de hoje. E a gente já vai começar dando nossas impressões. Quem gostaria de falar? A minha impressão foi, como que o porco ia mexer, botar a roupa, né? Ia ser meio diferente. Pedro, durante a leitura, veio com essa pergunta, mas já respondemos, na verdade, porque como é um livro literário, a gente tem que ter essa noção que a gente pode imaginar certas coisas acontecendo. Uma delas é essa evolução dos animais, que também é tratado no livro, como se eles fossem ali humanos, e eles podem vestir roupas assim como outros animais que já vestem roupas pelos humanos, né? Nós vestimos roupas deles. Então, pergunta respondida. Natan! Oi. O que você achou do livro? Conta um pouco sobre o livro. Eu achei ele muito bom e ele também faz você pensar sobre a sociedade e coisas do tipo. O livro ele é sobre os animais de uma fazenda que, após um discurso lá de um porco mais velho, e ele falava para fazer uma rebelião, começaram a pensar sobre isso e quando tiveram a oportunidade fizeram uma rebelião. Parecia estar tudo normal, bonito, perfeito, mas aí perceberam que a vida não é só morangos. Perfeito. Eu gosto muito desse livro. Na verdade, não sobre o livro, que eu ainda não li, mas pela temática do livro. O livro ele fala sobre uma distopia. Para quem não sabe, distopia é uma realidade inventada ali, ou real talvez, que ela aparenta ser perfeita para alguns, mas ela na verdade não é. Ela é controladora, é autoritária, ela começa a ter vários problemas em relação às pessoas que estão ali governando e se busca, na verdade, destruir essa sociedade distópica, né? Alguns tentam deixar ela ali, outros querem destruir ela porque é uma sociedade controladora em vários aspectos. Esse livro é maravilhoso, é uma recomendação maravilhosa, a gente que quer ler, né? Tem 2 livros na sala de leitura e 6 pessoas para ler os livros. Ou seja, tem gente que vai ficar sem ler. Então, eu já vou Vai pegar. ter que revezar. Eu já vou pegar. Vou chegar na sala, já vou pedir pro Mas professor não vai nem escrever meu nome lá. nem chegar na sala, já vai pegar o que a gente tá usando pra ler, né? Pô, vou chegar lá e já vou pegar. Se bobear, eu pego Fica logo aí do Natan. a critério quem que o Natan vai entregar o livro aí depois. Outra situação interessante que a gente estava conversando eram sobre outros livros também distópicos que vale muito a pena ler. O Fahrenheit 451, que conta a história sobre bombeiros que não apagam mais fogo nenhum. Na verdade, eles colocam fogo numa sociedade onde eles querem destruir todos os livros possíveis, porque conhecimento é poder. E aí, nessa sociedade, eles acabam destruindo os livros, só que esse bombeiro, ele começa a esconder alguns livros, ser perseguido por isso, e começa uma caçada gigantesca para matar ele, né, para conseguir destruir esse cara. Então é muito interessante. Queria um adendo que o professor aqui não chegou aí, mas ele falou eu achei, pelo menos eu, Sofia, achei estranho, que foi quando ele falou assim, que é realmente meio que isso que ele vai fazer, que o bombeiro meio que vai fazer, que ele vai começar a traficar livros, porque ele vai estar ali, ó, negociando livros às escondidas, pegando, guardando pra ele, sem que os oficiais saibam, cara. Mas aí você para pra pensar isso hoje em dia, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Aí, tipo, você para pra pensar realmente, né, uma sociedade completamente diferente. Porque, cara, pensar isso hoje em dia, falar, não tem como, são livros, tipo, mas naquela cidade não. Isso é crime, é impossível de acontecer. Exatamente.
E aí o interessante assim desse tráfico de livros é que a gente pode pensar que foi algo, como fala, algo inventado, mas pelo contrário, aconteceu de verdade em algumas sociedades. Por exemplo, quando você olha a Segunda Guerra Mundial, você tem os nazistas queimando livros em praça pública. Então há histórias, há relatos que as pessoas escondiam alguns livros em lugares bem escondidos nas casas, e alguns levavam livros especiais escondidos também para outras pessoas. Olha que coisa muito louca, assim, né? Então é uma história que ela é inventada, mas ela é bem real em alguns aspectos. Qual é? Se quiser saber mais coisa, procure o livro nas livrarias e leia. Exatamente. O Fahrenheit, no caso, que a gente vai comentar depois mais um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos. Voltando ao livro que a gente tava falando, dá pra ver também que teve os 7 mandamentos e alguns porcos, alguns animais quebraram alguns mandamentos, que um deles era colocar roupa, e eles colocaram roupa, e também andar que nem pessoas, e também andavam. Isso é muito interessante, porque assim, a gente vê os animais a partir de um discurso, como o Nathan falou, que acaba revolucionando ali e sendo muito bom, mas depois acaba acontecendo coisas muito interessantes. Ela citou esses mandamentos, mas ao redor do livro eles vão quebrar todos os mandamentos. Isso é uma coisa que deixa muito claro. Parece a Segunda Guerra Mundial. Não parece, porque a Segunda Guerra Mundial tem a ver com outras situações. Mas vamos lá. Uma coisa que esses mandamentos, né? A gente percebe que eles vão quebrar todos os mandamentos mesmo, até o último, que é o que sobra no final. Mas vão quebrar de uma forma... Aí a gente tem que ler o livro para saber como eles vão quebrar esses mandamentos e tudo mais. Só que a gente já percebe o quê? Uma sociedade que tem um cara ali que ele vai revolucionar, ele vai fazer algo bom. Depois vai começar a ser distorcida essas coisas boas e vai se criar uma sociedade muito ruim. E as pessoas vão começar a quebrar elas, pelo que o Nathan tá falando aqui. E é interessante, eu amei demais, principalmente como fica o último mandamento, que fala, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E aí é bem interessante. Daqui. Uma coisa que eu queria falar é que a gente leu eles antes de gravar pro podcast, e uma coisa que eu mesma comentei foi que esse último negócio, conforme a gente leu esse negócio, parece a frase: todos são iguais perante a lei, mas a lei não é igual para todos, porque para isso a lei seria igual para todo mundo, mas tipo, você pegar um cara, dependendo do ricaço, uma coisinha que ele fez que para uma pessoa mais pobre seria tipo prisão, para ele não, ele vai ser ileso ali de boa, enquanto para outros não. O Nathan, ele falou na carta dele sobre, e também depois com as impressões, que esse livro ele traz muitas reflexões sobre a sociedade, e uma é essa. Então a lei ela tá ali para todo mundo, mas nem todo mundo é igual, a lei não é igual para todo mundo. É uma frase muito citada, e é isso. A lei acaba sendo boa para alguns conseguem escapar, na verdade, de uma maneira fácil de algumas coisas que eles fazem, e outras pessoas não conseguem, independente se é tipo o roubo de um pão no supermercado, sabe? É uma coisa muito complicada da nossa sociedade. Aí fica a pergunta: vocês acham que nós vivemos numa distopia, ou seja, numa realidade cruel? Sim. Sim. Sim? Sim. E outra pergunta: o que vocês fariam para revolucionar essa sociedade? Se desobedecessem as regras, já ia ser morto, ia ser preso. Ia matar todos que Quebrassem as regras. quebrassem as regras, exatamente. Eu iria adicionar outras regras, tipo... tem essas coisas aí de prisão, né? Se você roubar alguma coisa, você fica preso, mas tem como você sair. Então a pessoa vai continuar fazendo isso. E pra mim, se alguém roubasse ou matasse, o certo seria matar a pessoa que fez isso. Porque aí os outros iriam ficar com medo e não iriam fazer isso. Iriam arranjar um emprego pra não fazer essas coisas, né?
E se fosse pra cadeia 3 vezes, já era morte eterna. E também, né? A morte, ela é eterna. Não sabemos, vai Eu que a pessoa espero. renasce. Não sabemos, Não espero que a sabemos, pessoa não a gente renasça. não conhece o vida pós-morte. exato. Se a gente tiver experiência com isso, Por favor, entrar em contato. entrar em contato. Dependendo, né? Se for um espírito, aí a gente não quer A contato. gente não quer. Mas foi uma pessoa que tá viva, assim, que tem uma experiência de uma vida passada, que lembre realmente, não que foi atrás pra saber. Sei lá, vamos continuar. Se eu, né, comandasse o mundo, eu colocaria pelo menos uns 2 policiais em cada lugar no mundo. Que se acontecer alguma coisa, já tem um policial pra bater e matar, né? Vamos Eu ver. ia botar logo uns 4, porque ou mais, porque tem lugares lá que não adianta só 2, 4. Eu ia botar logo viaturas. Mas, pessoal, se colocasse 4, não ia ter policial pra o mundo inteiro, né? Aí ficaria difícil, Pedro. Eu tô primeiro. A solução de vocês estão muito violenta, gente. Era só fazer as pessoas serem felizes. Enquanto o salário mínimo era 1.200 ou coisa do tipo, devia estar sendo bem mais. Você também poderia, tipo, ajudar as pessoas que estão passando fome, moradores de rua, coisa do tipo. E fazer outras coisas também, mas se você vai matar as pessoas, vai continuar acontecendo, mas aí vai ter 0 pessoas no país. Mas então, seria bom, né? Tipo, se alguém roubasse, aí matasse pessoa. Só que isso também pode acontecer alguma coisa mais trágica. Tipo, pessoa não roubou, mas pensam que foi ela. E pode ser meio injusto. E voltando pro livro, eu achei o livro legal, só que eu não iria ler. Eu iria ler só o resumo do livro, porque eu não teria coragem de ler. Não é por causa do assunto, e sim por causa que eu tenho preguiça às vezes. É um livro um pouquinho maior. Sobre ele estar falando sobre isso, já vocês não assistiram certos filmes onde acontece uma pequena negócio onde as pessoas são muito ditadoras assim. Elas matam por fazer essas coisas. E você vai pensar que uma sociedade, ela vai até possivelmente ela pode piorar por você botar essas regras, porque muitas pessoas vão tentar falar, mano, não quero, não gosto. E vai ser muito mais capaz das pessoas, o mundo ficar mais violento, essas coisas com vocês, ditando essas regras, porque vocês são ditadores. Ou você obedece ou você morre. As pessoas não vão querer gostar disso, elas vão atrás de você, elas vão querer te matar, elas não vão querer ficar do seu lado. Exato. E aí, por exemplo, uma coisa interessante é que o livro ele fala justamente sobre isso, porque assim, geralmente os livros de distopia, né? Como Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo, você vê uma construção de uma sociedade autoritária, que é o que vocês estão fazendo, vocês estão construindo uma sociedade autoritária. E aí o que o Nathan falou é real, assim, não adianta, porque as pessoas vão acabar tendo algumas regras e elas vão passar essas regras, algumas pessoas vão conseguir dar um jeitinho de ultrapassar essas regras e vai criar uma sociedade totalmente violenta. Tem um curta-metragem chamado... como é que chama agora? Que é um ciclo de violência, que é do Steve Cutts. Os caras eles começam a bater um no outro por conta de ouro. Eles querem matar um ao outro. E eles constroem uma sociedade, 2 sociedades, só para matar um ao outro. E acaba que eles ficam nesse ciclo de violência eternamente, assim, porque eles são autoritários e tudo mais. E é bem o que o livro fala, que eles criam uma sociedade, depois começa uma sociedade bem autoritária a pular essas regras e acaba... O final trágico dele é o que a gente resumiria assim dessas sociedades distópicas. Pra quem quer ver essas coisas acontecendo, é bom assistir filmes como, por exemplo, Elysium. Velozes e Furiosos. Não. Que? Velozes e Furiosos não. Velozes e Furiosos é horrível. Não vem com Velozes e Furiosos não. Não é ruim, mas ele é sessão da tarde. Sessão da tarde, mas é boa, é coisa pesada. Não, Vai não, falar não, que não, é pesado. Mas não tem nada a ver com o livro. Não Não é de distopia. Alguns filmes sobre distopia. O próprio Fahrenheit tem, Revolução dos Bichos acho que tem também, vale muito a pena Morte do assistir. Rebanho. Nunca assistiu? Esse eu nunca assisti. É pesado. Eu vou Já assistir, assisti. vou procurar, na verdade, pra ver se eu assisto. Vou ler o livro, super indico. Últimas falas sobre o livro. Eu achei esse livro legal, fiquei interessado, depois eu vou ler, né? Que já me deixou muito interessado.
E sobre o livro eu achei ele legal, e algumas partes engraçadas. Eu também acho que vou ler. Ele é meio grande, mas eu vou ver se eu vou conseguir ler esse livro. Meio grosso. Gente, Ele não é muito grande, não. Ele é fininho. Só que é como a carta do Nathan falou, ele não deixa a gente enjoado do livro, assim. Não é cansativo. Queria dar um apelo e falar que esse livro é grande, gente. Vocês já viram como é o livro, com todos os livros de As Crônicas de Nárnia? O livro é dessa grossura. É que vocês não podem ver, mas assim, gente, é mais ou menos Não, tamanho da palma. ele é bem razoável, ele é fininho. Bem tranquilo. Eu indico o livro também para quem gosta de coisas que façam a pessoa refletir, aí vai que ela vai fazer um trabalho sobre tal coisa para entregar para um professor, coisa do tipo. Aí ela pode usar o livro para ajudar ela também. Perfeito, eu também recomendo esse livro, porque eu acho ele obrigatório para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Porque ele realmente faz a gente refletir sobre a sociedade que a gente vive e o que a gente quer para uma sociedade melhor, assim. É maravilhoso, maravilhoso. Esse e vários de distopia. Fala, Pedro. E pra quem quer ver coisa de morte, assista Jesus, que pega coisa pesada mesmo. Coitado dele. Eu vou cortar essa parte. Esse livro não é obrigatório lá nos Estados Unidos para os alunos do ensino médio lerem? Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que não, mas é um livro super estudado, principalmente no ensino médio, nono ano, oitavo ano também, mas principalmente no ensino médio, por conta dessa questão da reflexão em relação à sociedade que a gente vive hoje. E aí ele é um livro muito recomendado para quem vai fazer faculdade, para quem vai fazer trabalhos grandes, para quem vai estudar história e assim por diante. Vale muito a pena. E assim nós encerramos o podcast polêmico dessa vez, porque teve pessoas aqui que iriam criar uma sociedade totalmente autoritária. Não, eu já fui autoritária. Eu já sei o que ia dar. Eu acho essa ideia boa. Eu também, né? Só eu, Natan, Sofia. Você ia criar uma sociedade autoritária também? Não. Ela não... Ela fica ali no meio termo, quem eu apoio, o pessoal que prefere continuar a sociedade, Se desobedecesse, ia sofrer a mesma coisa que Jesus sofreu. 7 pessoas, 3 iriam criar uma sociedade mais pacífica, com mais amor no coração, mais felicidade, e 3 iam criar uma sociedade assim. Morreu, entendeu? Você fez algo errado, você morreu. E uma ainda tá em cima do muro e ainda não sabe qual que é a sociedade que vai criar. Não sabe ainda qual sociedade ia criar, mas tá. Então tá um empate. Tá um empate. Espero que a sociedade fique melhor. Então é isso, nós somos... Os cabeçudos que leem. O quê?